Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos começar essa live falando sobre prematuridade e amamentação, um tema que me encanta, que venho trazendo aí algumas lives com esse tema em torno da amamentação e todas as questões que podem interferir, impactar, dificultar. Trabalho há muitos anos com bebês com dificuldade na amamentação, então nossos pacientes são pacientes que têm dificuldades. A ideia das lives surgiu com a pandemia, quando a gente percebeu uma necessidade maior de trazer mais informações para as pessoas sobre as questões em torno da amamentação. Eu acho que a doutora Ariana tem uma fala muito boa, que é que a informação liberta a gente, né? Então, eu acho que as informações são importantes. Se vocês souberem de alguém que precisa, que acha que vai ser interessante escutar esse assunto, manda o aviãozinho para as pessoas, chama mães profissionais que estão aí, que podem chegar. Sejam todos bem-vindos, muita gente querida já entrando. Espero que a Cláudia venha logo. Só aguardando a Cláudia entrar. Já já ela chega para a gente poder começar a nossa conversa. Teve bastante pergunta, muitas pessoas pedindo informações interessadas no tema. A Cláudia entrou. Agora, Cláudia, você pede aí para mim uma... Eu vou te chamar. Tô chamando a Cláudia aqui. Pronto. Se você me recebeu aí, meu convite, Cláudia, daí você aceita. Aí, que legal. Tudo Seja bem? bem-vinda, querida. Tudo bom? Tudo ótimo. Que bom estar aqui com você. Muito. Já tem um monte de gente super querida entrando. Olha que maravilha! Muita gente conhecida, colegas, amigas, mães de paciente. Acho que tem bastante gente aí para compartilhar com a gente essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, né, Cláudia? Que ótimo. Muito bom, muito bom. Cláudia, eu estou super feliz que você tenha aceitado esse convite. A Cláudia sempre foi uma pessoa muito importante na minha formação profissional, uma referência muito importante. Lia muito, e daí quando eu a conheci, a gente se aproximou, foi muito rápido, né, Cláudia? E agora eu acho que já tem mais de 15 anos que a gente está aí, tão próximas. Eu tenho o privilégio de dar aula lá no seu curso de formação neonatal. Então, a Cláudia é uma das grandes referências, gente, no trabalho em neonatologia, de fonoaudiologia neonatal. Tem um trabalho muito lindo com os prematuros, né? Em hospitais e fora de hospitais. Eu tenho uma experiência com prematuro só no pós-alta, nunca trabalhei em hospital. Então, eu acho que vai ser muito boa a nossa conversa. Que bom, que bom. E eu tenho muito que agradecer estar aqui, né, Rosiane? Porque exatamente como você falou, de uns anos para cá, não é? Uns 15 anos, não é? A Sim, gente tem mantido muito contato e dos últimos anos, eu acho que contatos semanais, não é? é Sempre para verdade. discutir alguma questão ou de algum bebê específico ou da própria fonoaudiologia Uhum. focada na área dos bebês. Então, eu acho que eu tenho que agradecer esse teu convite e vamos aproveitar e conversar com tanta gente aqui, né? Que já está dando oi, tantas pessoas conhecidas, legais. E vamos falar um pouquinho então, né, Rosiane? Opa, por favor, tem um monte de gente mandou pergunta, né, Cláudia? Isso. E, e eu acho que talvez fosse interessante, Cláudia, a gente começar, porque eu acho muito legal a gente poder falar. Você teve uma fala, enquanto a gente estava conversando, muito importante, que o prematuro extremo
por si só, o quadro dele já é muito preocupante e ele já tem muitos cuidados por conta disso. Claro que a gente vai falar disso, mas o prematuro que não é extremo, às vezes acaba ficando alguns cuidados que ele mereceria ter, acaba ele não tendo. E isso também eu acho que é um ponto muito importante da gente falar, né? Mas vamos começar a falar então um pouquinho lá dos seus prematurinhos no hospital, aqueles mais difíceis que nascem. Tá bem, vamos lá. Então, eu acho que o fonoaudiólogo, ele abraçou realmente essa área, né, da neonatologia, e isso já faz uns bons anos, não é? Eu já vi várias pessoas aí entrando, tem a Denise Madureira, várias aí, né, da velha guarda, não é? Uhum. Eu acho que os prematuros e o trabalho em si hospitalar levou assim o fonoaudiólogo a compreender cada vez mais os bebês. Sim. Porque não que a gente não tivesse na formação da fonoaudiologia a base e ferramentas para trabalhar. A gente tinha essas ferramentas e uma certa base, Uhum. mas assim a compreensão mesmo do desenvolvimento inicial e de todas as questões que poderiam interferir na alimentação do bebê e no desenvolvimento a gente não tinha. Então, eu acho que foi através dos prematuros, inclusive, que a gente depois foi entender melhor os bebês a termos saudáveis com pequenas dificuldades. Uhum. E, e quando a gente começou com os prematuros, na década de 80, não é? 80 e pouco, eu acho que não dá para dizer que os neonatologistas receberam muito bem o fonoaudiólogo. Se a Uhum. gente não tivesse tido essa recepção, talvez a gente não tivesse se desenvolvido nessa área. Não é? Então, a Tá. gente fala muito do multiprofissional, mas eu acho que foi muito importante esse acolhimento, né, dos pediatras e neonatologistas, Uhum. e tenho que agradecer demais a equipe da Santa Casa, porque foi uma das pioneiras, e também Uhum. da Unifesp, né, com o trabalho dos bebês. Quem entrou também aqui foi a Andréia Medeiros, não é? O Rubens, da Neomater. Nossa, como incentivou o trabalho dos fonoaudiólogos com os bebês, né? Uhum. E isso foi maravilhoso. Foi maravilhoso para nossa atuação e para os bebês e para as famílias, com certeza, não é? Sim. Se a gente for pensar no olhar que a gente tinha, né, do prematuro em 1980 e pouco e do olhar que a gente tem hoje, mudou muito. Né? E Uhum. mudou muito não só do amadurecimento da nossa profissão, mas da própria tecnologia, de todo o conhecimento científico, de todas as áreas. Não é? Uhum. E então hoje o que eu acho muito importante a gente pensar, e pensando nesse bebê hospitalizado, como você falou, mas que a gente vai ver que não é só esse bebê hospitalizado, mas que a alimentação não é um processo simples, né? Não. Não é básico, não é tão natural como as pessoas tendem a imaginar, não é? Uhum. E muitas vezes as futuras mamães, as futuras famílias, não é? Elas estão tão conectadas hoje com tantas questões envolvidas no ter um bebê, não é? Uhum. E muito pouco preparadas para este bebê e para essa situação. E a mamãe de um prematuro, mais ainda, não é? Sim. Só que este bebê, eu sempre brinco com as mães, não é que esse bebê que fica mais tempo no hospital, que inicialmente é assim muito doloroso, não é? Por outro lado, esse período todo de hospitalização e esse cuidado de toda a equipe multiprofissional faz com que esses bebês e mães, quando vão para casa, estejam já numa conexão e uma sintonia muito melhor do que, por Uhum. exemplo, bebês saudáveis Uhum. ou bebês, né? Prematuros tardios, que são os prematuros de 34 semanas até 36 e 6 sétimos, Sim. que clinicamente estão bem, vão para casa logo e não receberam
não é? Essa Isso. atenção e essa de toda a equipe de saúde e também específica do fonoaudiólogo. E a gente vai ver, às vezes, esses bebês, entre aspas, não tão graves ou nada graves, que vão ter depois muita dificuldade no aleitamento materno exclusivo, né? E que a gente Exatamente. não imaginava, É, né? Então, eu acho que a gente primeiro precisa compreender essa complexidade, e eu acho que isso fica muito claro com o prematuro, não é? uhum, Que a alimentação não envolve só a pega, né? Muito falada nos últimos anos. Só que antes de a gente ter esse termo pega, a gente já conhecia muito sobre o que ocorria dentro da cavidade oral do bebê e não só dentro da cavidade oral, uhum, em todo o seu mecanismo. Então, com o prematuro, a gente fica muito claro, não é? Que depende uhum. do quê? Depende do sistema cardíaco, depende do sistema respiratório, depende do sistema gástrico, depende Sim. do cérebro, É comandando, neurológico, né? e Claro. depende do ambiente, Uhum. né? Que na Sim. realidade é tudo que a gente vai observar também com todos os bebês. Só que com o prematuro isso fica muito evidente. Uhum. Muito, muito evidente. E a gente vai precisar de cuidados muito específicos e muitas Uhum. vezes por um tempo prolongado, não é? E Sim. prolongado por quê? Porque são bebês que nasceram muito ainda despreparados para essa vida extraútero, não é? É. Agora, eu brinco muito com as mamães, né? E eu falo que é um período de preparo para elas também. Não é? Quer dizer, Uhum. toda uma. O bebê ele vai se desenvolver nesse tempo todo na unidade intensiva, mas as mães também e as famílias, não é? Porque na Uhum. realidade ninguém está preparado para ter um bebê prematuro extremo, não é? Uhum. Ou que tenha qualquer intercorrência e que fique numa UTI por um tempo Sim. prolongado, não é? Uhum. Então, eu acho que tem muita coisa positiva nisso tudo. Que essas mães recebem uma atenção que eu acho que deveria ser o direito de todas as mães, né? Sim. Sim. Após o nascimento de um bebê, É. né? A Pamela até comentou aí É, que ela falou hoje que o ideal seria que as mães, as gestantes, já durante a gestação já tivesse uma série de orientações, né, Cláudia? Porque isso poderia preparar as mães até para uma questão de prematuridade, elas já estarem mais preparadas para isso. porque eu acho que esse preparo, né, ele até existe, mas é tão distante é o preparo de enxoval, é preparo de uma É. série de coisas que a mãe fica tão preocupada. E a gente vê também isso no prematuro, né? Porque a mãe chega e Uhum. fala, ai, mas não tem nada pronto ainda para o bebê. Então é lógico que esse não ter nada pronto é muito mais amplo do que só o enxoval, né? Claro. Uhum. Mas mesmo essas mães que têm um preparo durante a gestação, eu ainda acho que o momento em que a mulher vai para casa com o seu bebê, este primeiro mês de vida, é um mês de adaptação dessa Sim. família com o bebê. Então, eu acho sim que essas mães deveriam passar por avaliação fonoaudiológica no primeiro mês de vida. Uhum. Porque eu acho que isso faria uma diferença muito grande e a gente conseguiria, inclusive, resultados melhores até do que a gente já tem, em comparação com outros países, por exemplo. Né? Uhum. Você acha que na taxa de aleitamento ou na realidade não tem como separar, né, Cláudia? Mas você tem um trabalho, eu lembro que eu levei até para o Congresso de Neonatologia, de várias questões que, conforme são observadas e cuidadas ali na UTI, no hospital, tem um reflexo fundamental na no aumento da taxa do aleitamento materno, dessas crianças poderem sair de alta com aleitamento exclusivo, né? Exatamente. Então, já tem vários estudos na literatura, eu tenho alguns estudos, e alguns estudos que deixaram assim bem, e foram estudos tanto de hospital privado
como de hospital público. E a gente conseguiu índices muito semelhantes, com taxa de aleitamento materno exclusivo de prematuros, tá? Sim. De 76%. Ou seja, é uma taxa bastante elevada, né? E só que o que a gente observa? Que esses prematuros precisam ser trabalhados, não é? Porque existem questões muito importantes, tanto que envolvem a coordenação, tão famosa para o fonoaudiólogo, né? Coordenação, sucção, deglutição, respiração. Também sinais sugestivos de refluxo, não é? E uma imaturidade do seu sistema todo. Além de questões de habilidades mesmo orais, algumas disfunções. Sim. Então, se esses bebês, eles não são trabalhados, a gente diminui esses índices, não é? De aleitamento materno exclusivo. Sim. E a gente também viu que, dependendo da severidade do caso, ou seja, é um bebê que tem tantos sinais sugestivos de refluxo, como falta de coordenação, eles vão vão precisar de mais tempo em trabalho terapêutico, fonoaudiológico, para conseguirem receber a alta em aleitamento materno exclusivo. Não Isso, exatamente. Então, são cuidados muito importantes, mas são cuidados, Rosiane, que só podem ocorrer se a gente tiver uma equipe multiprofissional, não é? Trabalhando em conjunto. Sim. Porque existem várias abordagens, não é? Durante toda uma hospitalização, que a gente precisa estar em contato direto com o neonatologista. Sim. Cada comportamento, cada aspecto que a gente observa, desde um tremor global do bebê, não é? Desde, de repente, o bebê se comportava de uma maneira num dia e outro dia ele está mais letárgico, mais sonolento. Vamos conversar com a equipe médica para saber o que aconteceu nesse quadro clínico. Porque está tudo relacionado. Claro. Né? Tudo relacionado. Claro. Eu acho que esses prematurinhos que ficam mais tempo hospitalizados, não é? E hoje a gente tem prematuros de 27, 26, 28 semanas, né? Eles vão exigir mesmo mais tempo de trabalho em equipe, né? Mas a gente vê resultados que antes a gente não via. Porque o que acontecia em 1980 e pouco, 1990? Todo mundo falava, não, o bebê prematuro extremo, então, no peito ele vai cansar. Né? Vai gastar energia, então não pode mamar no peito. Né? E, na realidade, o que a gente foi observando é que não é nada disso. Não é que o bebê ele não vai gastar energia, ele simplesmente não vai conseguir obter a nutrição necessária se ele não estiver ainda apto. Isso, exatamente. Então, a gente precisa ter, assim, o suporte dessa equipe, né? Acreditando no trabalho, acreditando na avaliação, não é? Para a gente conseguir bons resultados. Né? Eu acho que uma questão fundamental, Cláudia, que quanto mais a gente estuda o que acontece no intraútero, não só as questões do desenvolvimento, mas o sensorial que está envolvido, tudo que aquela criança teria que ter desenvolvido ali dentro. E esse tempo que ela está fora, né, extraútero, hospitalizada, não tem nada a ver com aquele intraútero. É tudo artificial. Ela está ali toda cheia de tubos e sonda, enfim, e luz. Então, ela vai ter uma perda, né, nesse desenvolvimento que é muito importante. E isso vai se refletir nos processos alimentares, tanto da alimentação, né, tanto da amamentação quanto da alimentação. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para que os pais tenham acesso a essas informações, porque eles não... eu acho que muitas vezes eu percebo, porque eu atendo muito bebê prematuro depois que sai do hospital, e eu percebo que os pais têm pouca condição de informação sobre esse processo no pós-alta. O que vai acontecer depois?
né? E isso é fundamental, porque não pode existir essa quebra, não é? Toda uma continuidade, que na realidade hoje as UTIs neonatais, elas já se modificaram muito, não é? Sim. E dependendo da UTI que você vai, existe todo um trabalho mesmo de humanização, só que de humanização é interessante esse termo, né? Mas na realidade ele ainda é utilizado. Ah, que é o respeito, né? Um cuidado todo especial, protocolos de manipulação mínima, protocolos de menos iluminação, várias questões, né? Para favorecer esse desenvolvimento inicial do bebê, inclusive a questão do canguru, né? Uhum. Mas, falando no pós-alta, não é? A gente precisa não deixar para falar com essa mãe só no último dia. Ou seja, todo o período que esse bebê está sendo trabalhado no hospital, a gente já está falando e explicando o porquê de tudo, não é? Uhum. Para essa mãe compreender o porquê do colo, o porquê da contenção, o porquê do toque com pressão e não o toque rápido e leve. Ou seja, essa mãe ela já está entendendo e compreendendo os sinais do bebê. Por Uhum. isso que se uma mãe não passa por todo um trabalho junto com o bebê, esse bebê vai estar perdendo muito, não é? Sim. Porque essa mãe vai ter que descobrir os sinais do bebê como? De uma hora para outra? Sim. E ela não estudou para isso, né, Cláudia? Ela tá ali para ser mãe. E E daí até tem quem questões. estuda, e até quem estuda, não é verdade? A É. gente vê, eu brinco muito com a nossa colega Denise Madureira, a Márcia Benatti, que na nossa época, né, há anos atrás, quando os fonoaudiólogos vinham para aprender sobre os bebês, primeira coisa que a gente falava, ninguém vai mexer no bebê, vocês vão observar, Uhum. perceber como que o bebê funciona, não é? Sim. Para Uhum. depois começar um trabalho direto, específico, inclusive com as questões orais do bebê, né? Isso, exatamente. A desenvolver esse olhar, ele é muito importante. Só que não adianta só eu saber o que o bebê tem, não é? Essa mãe precisa conhecer esse bebê para depois chegar para o pediatra lá no retorno, né? Uhum. Saber explicar o que está acontecendo, qual que é a dúvida dela, que esse bebê não está funcionando muito bem, não é? Exatamente. Então, a gente fica como uma ponte nesse sentido, não é? Porque É. essa mãe, ela vai começar a compreender melhor o bebê dela. Uhum. Isso é tudo, né? Isso é tudo, com certeza. É o início Hum? dessa construção da relação, né? É. Ela poder olhar esse bebê, escutar esse bebê com os sinais que ele está dando. Porque muitas vezes a gente escuta o bebê chorando e a gente fala, bom, ele está chorando, mas a gente começar a identificar o que quer dizer esse choro não é tão simples, não é tão fácil. E para a mãe, existe essa questão muito importante que para nós fonoaudiólogos, eu não sei se tem mamães aqui nos assistindo, mas Tem. para nós fonoaudiólogos, a gente tem um certo conhecimento já, mesmo quem já está começando a trabalhar tem um conhecimento. Só que a mãe, quando o bebê chora, a primeira coisa que ela vai pensar é que o bebê está com fome, né? É. Porque tem aqui. E muito interessante porque essa sensação da mãe vem antes da dor, né? A mãe, na hora, ela pensa que o bebê tem fome. Não pensa que o bebê tem dor, o bebê tem fome. Porque essa questão nutricional, né? Ou seja, a nutrição depende da mãe. Somos mamíferos. Mesmo que a mãe não esteja amamentando ainda, não é? Mas ela tem essa. Ai, o bebê tá com fome, né? Não Uhum. mamou o suficiente. Sim. E como ela gradativamente vai começar a confiar em outras pistas, em outros sinais e conseguir dar o conforto para o bebê de várias maneiras, Uhum. que ele Sim, pode precisar desse conforto, né? claro. Ô, Cláudia, fala um pouquinho pra gente da colostroterapia. Então, a colostroterapia, ela tem sido utilizada nos últimos anos, não é? E eu acho que cada hospital, pelo que eu sei, utiliza de uma maneira, não é? Eu acho Uhum. que estamos começando, né, Uhum. no Brasil. Mas eu acho que realmente
vai trazer uma diferença muito grande no futuro, tá? Comparando quando não existia nada deste trabalho, não é? Uhum. Comparando com a época em que os bebês recebiam fórmula, em que as Sim. mães não eram estimuladas desde o Uhum. início a permanecer produzindo leite para no futuro ofertar para os bebês. Tinha-se muitos casos da enterocolite necrosante. Eu pude presenciar bebês assim pequenininhos passando por cirurgias, enfim. Hoje a realidade é outra, não é? Mas não são todos os hospitais que têm banco de leite, não são Uhum. todos os bebês que recebem o leite humano por um tempo prolongado nas UTIs, né? Uhum. E isso tudo eu acho que faz uma diferença muito grande naqueles sinais que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, sugestivos de refluxo, as questões alérgicas, não é? Uhum. Porque a gente já sabe que o colostro, né, ele é muito importante para a imunidade do bebê e para a Sim. própria microbiota. Então, é a questão do cérebro que a gente falou. O cérebro está direcionando todos esses sistemas. E o cérebro e a parte gástrica, não é? Uhum. Então, assim, alguns aspectos que a gente nem sabia antes, a gente acabou depois conhecendo melhor, não é? Desse Uhum. sistema todo enteral do bebê muito imaturo. Então, esses bebês, eles recebem, por exemplo, uma alimentação que não é por via enteral. Então, Sim. se nesse momento que ele recebe a alimentação por via não enteral, que é a alimentação parenteral, por via venosa, e ele já estiver recebendo a colostroterapia, ele já está trabalhando o seu sistema enteral de uma forma bastante fisiológica, não Sim. é? Que vai favorecer o seu sistema. Não é? Uhum. E não é introduzir direto, né? Vamos dizer, um leite, mesmo que seja um leite humano, um volume, né, elevado por sonda. É lógico Uhum. que tudo isso, quem vai direcionar é o médico, mas Sim. nós vamos estar observando e discutindo alguns aspectos. Por exemplo, em relação a colossoterapia, a importância, retomando, em relação ao próprio sistema da bomba de infusão, que os Sim. bebês graves, eles começam a receber a dieta por bomba de infusão, que é aquele Uhum. gotejamento, é bem de pouquinho Uhum. em pouquinho, não é? Só Sim. que é uma forma de alimentação não fisiológica, não é? E isso vai acarretar em uma dificuldade muito maior depois no bebê de conseguir conectar Uhum. sucção com a deglutição, com o seu sistema gástrico e com a motilidade também gástrica, né? Uhum. Então, acho que a gente foi evoluindo muito, né? Sim. Em relação aos cuidados com esse bebê. Uhum. E cada detalhe pode fazer a diferença para esse prematuro. Isso é Sim. muito importante a gente pensar. Cada detalhe. Né? É por isso que eu acho que é muito importante a presença da fono ali no hospital, nessa equipe de neonatologia para dar essa assistência, né? Porque a gente vai comer para o resto da vida, né? Exatamente. E eu brinco, eu não sei se elas já estão aqui, a doutora Jaqueline Veloso vai entrar em algum momento, e temos um grupo maravilhoso de neonatologistas lá no hospital. E elas têm uma paciência comigo. Todo caso eu vou lá, né, com as minhas fichinhas, com protocolo, discutir, querer aprender, não é? Sim, Por quê? Porque essa relação é muito importante, porque cada aspecto que a gente avalia aparentemente fonoaudiológico, ele não é fonoaudiológico uhum, somente, né? Ele está sim, ligado a todo o sistema do bebê. Não é? Então, uhum, às vezes existe um desequilíbrio metabólico, não é? Às vezes existe alguma questão mesmo de base do bebê, não é? E uhum, tudo isso vai alterar o quê? Os padrões de sucção, de deglutição do bebê. claro, Né? é, Então, a gente tem que estar em total sintonia com a equipe. sim, E você que tem essa sintonia toda no pós-alta, né? Tem uma equipe maravilhosa, sempre, né? é Você verdade.
que eu fico com inveja, às vezes, dessa equipe. Por quê? Eu não tenho essa equipe no pós-alta dos bebês que eu recebo na clínica, por exemplo, não é? Uhum. E porque essa sintonia, ela é muito importante, não é? Ela Que é é tudo, Cláudia. tudo. É muito, muito legal, porque realmente aqui em Campinas a gente tem um privilégio. Eu amo os pediatras, amo de paixão, porque eles são muito parceiros, né? Então é um trabalho multidisciplinar aí, de uma parceria que quando você vê que algo orgânico ali está acontecendo com aquele bebê e a gente telefona e fala, e muitas vezes a gente nem conhece esse pediatra. Mas eu acho que isso está muito nas nossas mãos também, né, É, Cláudia? Porque você tem que ter um raciocínio clínico, é, você tem que estar entendendo o que está acontecendo com aquele bebê, porque daí você tem argumentos fonoaudiológicos que você mostra para esse médico e isso faz sentido para ele. é, E ele vê que isso vai favorecer a vida desse bebê. é. Então, ele vira um parceirão, né? E tem que Então, ser. Só é, assim que a gente consegue, não é? A desenvolver mesmo e oferecer o melhor para esse bebê e para essa família, né? com certeza. Ô, Cláudia, tem uma pergunta muito interessante que foi a partir de quantos dias de uso de sonda vai ocorrer uma desensibilização da laringe? Olha, essa questão da sonda, ela é muito discutida, não é? E assim, quanto tempo os bebês devem ficar com sonda, não é? Uhum, E na realidade, hoje a gente não pode pensar muito em, em quantos dias, até porque a gente tem bebês prematuros extremos que antes não sobreviviam e que agora sobrevivem. Então, a aham, gente lida com bebês hoje que ficam muito tempo com sonda, tá? sim. Tem algumas mamães que eu não sei se vão entrar na live, mas, por exemplo, de bebês que ficaram mais de 50 dias, Uhum, mais de 60 dias, tá? uhum, Para que a gente pudesse iniciar um trabalho terapêutico, né? E esses bebês com sonda esse tempo todo. E com uhum, sonda mais tempo ainda, que é até a gente conseguir essa transição completa de sonda para via oral, de sim. preferência sempre seio materno. Então, é muito relativo. Agora, o que, que eu acho muito importante, não é lógico que quanto mais prematuro o bebê, quanto mais tempo esse bebê precisou utilizar a sonda, não é? Com certeza, a avaliação bem detalhada esse bebê precisa. A gente precisa estar muito atento à questão vocal desse bebê também. Não é? Porque tem bebês que às vezes podem apresentar, inclusive por tempo prolongado de intubação, não é? Uhum, Uma alteração nesse choro, que demora para chorar. Então a gente precisa estar muito atento e conversar sempre com o médico. Mas, de maneira geral, eu brinco, falo com as mães também, que eu amo a sonda. É uma das primeiras coisas que eu falo para as mães, porque elas ficam muito preocupadas, não é? Mas os médicos que trabalham comigo também começaram a compreender o meu raciocínio. uhum, Porque se esse bebê recebe um trabalho paralelo, né, um trabalho fonoaudiológico ali, de organização, com toda essa musculatura, com a mobilidade, com as estruturas mesmo, muito mandíbula, né, língua mandíbula e o global, o que, que acontece? A gente vai ter um bom resultado na maioria das vezes, mas esse bebê ele vai precisar ficar com sonda por tempo prolongado. uhum, Tá? Por quê? Se a gente retira essa sonda no momento em que esse bebê ainda não tem condições de se nutrir plenamente, a gente vai estar antecipando algo que ele não vai dar conta. E uhum, aí a gente vai ter que entrar com algo que é muito tradicional, ao meu ver, que é a utilização de complemento, sim. tá? Então, o bebê vai precisar ficar com sonda por tempo prolongado. E a Uhum, gente vê que os bebês vão pegar o peito muito bem, tá? A grande maioria, como eu falei, quase 76%, quase 80%. É lógico que existe
uma porcentagem de bebês que pode conseguir o aleitamento materno parcial, Uhum. tá? E existe também aquela porcentagem dos bebês muito graves, 1%, 2%, que pode precisar de uma gastrostomia, que também não significa que o bebê não esteja com algo em via oral, tá? Uhum. Sim. Então, eu acho que a primeira coisa é desmistificar um pouco a questão da sonda, porque a sonda ela vai ajudar muito na parte nutricional. Porque o Uhum. fonoaudiólogo ele não pode também pensar, porque ele está já com um bom padrão de sucção, está com uma boa pressão de sucção, está tudo ok, então a gente vai retirar a sonda. Não. Qual que é o metabolismo desse bebê? Qual que é o ganho de peso dele diário? Então eu vou Uhum. estar discutindo isso com o pediatra, não é? Uhum. Porque se esse bebê ainda não está ganhando peso e recebendo praticamente toda a dieta por sonda, e está em seio materno, vamos dizer, como estímulo, eu não Uhum. posso retirar essa sonda porque esse bebê está há muitos dias com a sonda. Sim. Agora, eu tenho que observar a localização dessa sonda, se essa sonda não fica movendo na cavidade oral, né? Então, existem vários fatores importantes fonoaudiológicos que a gente vai estar conversando com a enfermagem, com a equipe médica, não é? Uhum. Mas a sonda, ela precisa permanecer. Porque o bebê, ele vai da alimentação de sonda para o peito e não vai precisar de nenhum intermediário. Uhum. Que legal, que maravilha isso, né, Cláudia? É Não sei se eu fantástico. respondi. Não sei se eu Ah, tem respondi. uma mãe muito querida aí, a Andrea. Ela Ai, que teve gêmeas, Ai, foram lindas, e eu cuidei junto com a Cíntia, que é, das gêmeas dela, que estão maravilhosas. Ela me mandou um vídeo tão lindas, e a gente tirou a sonda, e foi bem rápido. E uma das coisas que impactou em uma das bebês foi o refluxo, que ela atrasou um pouquinho. Então, é uma das coisas que pode atrasar aí essa retirada da sonda. A Isso, introdução, exato. né, da Agora, o via que eu oral. quero assim explicar é que muitas vezes as pessoas ficam achando, ai não, mas então a sonda vai causar o refluxo, ou a sonda vai. Na realidade, quando a gente pensa no prematuro, não é? Uhum. Ele está cercado, a condição da prematuridade, ele está cercado de várias possibilidades. E a Sim. gente já sabe que, independente da sonda, ele vai apresentar uma chance muito grande de ter refluxo, por quê? Pela própria imaturidade de todo o sistema. Então, não Uhum. vamos achar que nós vamos tirar a sonda para solucionar o refluxo, que não é esse o caminho. Uhum. Né? Sim, E por quê? exatamente. Porque ele tem que estar sendo nutrido. A gente lida com bebês muito pequenos. Agora, é lógico que se a gente prorroga essa sonda no momento em que o bebê ele não precisaria mais, não é? Então, tudo isso tem que ser analisado. E é o que você já comentou, que é básico, importantíssimo. O raciocínio clínico, não é? Sim. É. É Não é? tudo, né, Cláudia? É a nossa base, né? Que parece fácil, mas não é. Não é, mas se você não tem o raciocínio clínico, como que você estabelece uma meta terapêutica? Não É, tem como, não né? tem. Então, se você não entende o que está acontecendo com aquele bebê, como que você vai melhorar a condição desse bebê? É É, importantíssimo, né? é. E, Cláudia, eu tenho atendido algumas mães, queria saber também da sua experiência, de bebês que estão na UTI e essa mãe quer manter, então, o aleitamento. Então, eu tenho recebido algumas mães no consultório, que o bebê está lá na UTI e elas vão até o meu consultório para fazer um trabalho para manter essa produção de leite, para poder estar fornecendo, porque muitas vezes o bebê ainda não está em condições de fazer uma sucção efetiva e estimular essa produção. Vamos conversar um pouquinho disso. Isso. Então, eu acho que isso é fundamental, não é? Eu tive assim, né, mais de duas, né? Mas enfim, as duas últimas experiências, não é? Nos últimos dois hospitais, tanto um hospital privado como um hospital público agora. No hospital privado, a gente não tinha banco de leite. Uhum, E no hospital público, agora, a gente tem o banco de leite, né? uhum, Então, aí a gente pode pensar assim, então no hospital público que tem o banco de leite, a gente vai ter um número maior de mães amamentando. A gente pode
querer chegar a essa conclusão, Sim. né? Depende. E depende muito do quê? Exatamente desse incentivo. Por quê? Nesse hospital privado, que a gente não tinha o banco de leite, por exemplo, era feito um trabalho também muito forte com todos os profissionais da área da saúde e também do fonoaudiólogo. Por quê? Como esse bebê, como não tinha o banco de leite, esse bebê internado, ele ia receber o quê? Ou o leite da própria mãe, ou uma fórmula. Tá. Então, essa mãe, ela precisa estar muito motivada, porque vai depender dela. Sim. Mas ela também não pode se estressar por isso. Uhum. Então, acho que isso é importante, a gente chegar nesse meio tempo, né? Então, essa mãe, ela tem que estar motivada, e eu acho que um aspecto que ajuda muito é que quando essa mãe começa a estimular a mama para realmente produzir leite, tá? Ela vai se sentir mais próxima desse bebê. Ela vai sentir que ela está fazendo alguma coisa por ele, mesmo não podendo estar com ele no colo o tempo todo, mesmo não podendo ainda levar o bebê para casa, mas ela se sente importante. E eu vou falar uma coisa, Rosiane. Com o bebê prematuro extremo, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente promete para a mãe. Né? Então, hoje existe essa questão muito forte do aleitamento materno e, com isso, essas mães se sentem pressionadas, não é? E, então, eu acho que aquele bebê prematuro que nasceu, eu não vou ficar falando para essa mãe que ela tem que estimular a mama, porque ela vai amamentar. Não. A gente tem que ir etapa por etapa. Vamos estimular a mama, porque o bebê vai receber agora um pouco do seu leite. Entendeu? Sim. Aí a mãe ela já vai se sentindo motivada, porque ela está fazendo alguma coisa para agora. Eu não estou prometendo futuro para ela, porque a gente não sabe o que vai acontecer com esse bebê. Exatamente. E essa mãe vai ficando motivada porque aquele leitinho que ela está extraindo, que não importa quanto seja, eu falo muito isso, não importa, tá? Vai ser importante para o bebê dela. Isso vai motivando a mãe. E ela vai entrando naquela rotina diária e com isso os hormônios também favorecem essa ligação dela com o bebê. Isso. Né? Ela vai ficando mais próxima também da condição, se sentindo mais mãe, se sentindo mais responsável pelo bebê dela, mesmo estando distante. Né? Então, eu acho que isso é muito importante. A mãe estar motivada, mas ela não está pensando no futuro. Né? Ela pensar no presente, que aquele leitinho, ela tirou 5 ml, tá ótimo. Ela tirou 15 ml, tá ótimo. Tá? Porque vai crescendo essa produção. Né? Então, eu acho que o preparo desse emocional da mãe, né, ele é muito importante. Sim. E tem um aspecto também em relação a isso, Rosiane, até conversando com uma das nossas colegas, eu não sei se ela está aí na live, mas ela queria estar, de um hospital amigo da criança, muito importante aqui do Brasil. E a gente tem discutido um pouco sobre isso, né? Porque eu não tenho problema no hospital, porque a maioria das mães permanece produzindo leite. Que maravilha, Cláudia. A maioria. Quando não tem leite, muito pouco no final, muitas vezes é porque existiu toda uma outra questão aí. Né? Mas a maioria tem o banco de leite, que faz um trabalho maravilhoso. Mas sabe alguma coisa que eu acho que está ligado até ao banco de leite? Que é um local que essa mãe, às vezes, ela está com alguma assistência, então eu acho que essa assistência é importante essa mãe que vai buscar você, não é? Fundamental. É diferente da mãe que está, por exemplo, na própria unidade, do lado do bebê, querendo extrair leite para que o bebê receba na hora. Porque isso gera um estresse muito grande. Porque aquele leite que está tirando agora que tem que ir para o bebê. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Então, essa assistência, esse cuidado, essa delicadeza, esse respeito, não é, com aquilo que é possível naquele momento para essa mãe, é muito importante. Né? É fundamental, eu acho que faz toda a diferença, porque é um acolhimento, né?
É. Eu recebi esse ano, no comecinho do ano, uma mãe que fizemos várias coisas, né, para aumentar a produção, e ela vinha ao meu consultório e foi bem sucedido, foi muito legal. Mas teve uma hora que ela falou: Rose, eu não posso me hidratar, porque eu fico muitas horas na UTI e não tem banheiro na UTI, né, para que eu possa usar. Então, é um detalhe pequeno, mas olha como esse suporte é fundamental. Alguém precisa pensar nisso, que para uma mãe produzir leite, ela precisa estar bem hidratada, né? E para ela, se ela está bem hidratada, ela vai precisar usar o banheiro mais vezes. E daí ela tinha que atravessar um corredor enorme. Ela falava: eu não quero. O tempo que eu estou lá, eu quero estar ao lado dela. Então, é difícil, né? Então, essa rede de apoio, eu acho que é toda a diferença. E até explicar para a mãe, para ela começar a entender, porque isso que você falou acontece muito. Da mãe, por exemplo, ela quer ficar até o último momento no hospital, quer ficar o dia inteiro, quando não é um hospital que tem condições de receber a mãe para ela ficar realmente internada com o bebê. E muitas vezes eu falo para a mãe, às vezes, será que não é melhor ir um pouco para casa, descansar um pouco, relaxar, não é? Para recarregar as energias para no dia seguinte estar com esse bebê. Então, que é o que você falou dessa mãe, né? Que tá lá, não quer deixar o bebê, não vai nem no banheiro. Mas enquanto a saúde dela, ela tem que entender que ela vai ter que cuidar dela para poder cuidar do bebê. Isso é uma coisa que eu falo muito para as mães, porque elas ficam. Falo, você não pode perder a sua saúde, porque daqui a pouco o bebê vai estar pronto para ir para casa, e aí como é que vai estar essa mãe? Exatamente. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo para as mães, Cláudia, que para mim nunca fez tanto sentido, foi depois que eu comecei a trabalhar com os bebês. E claro que quando a gente é mãe, a gente não leva ao pé da letra, mas é a história da máscara do avião. A gente entende, né, aquilo. Você primeiro tem que colocar a máscara em você, para daí colocar na criança que está ao seu lado. Se a gente não tiver o mínimo de energia, de saúde, você não vai dar conta de dar assistência para aquele bebê, né? Exatamente. E aí que vem também essa questão do estimular a mama. Acho que alguém perguntou também, não é à noite, que é importante, porque a gente sabe que aumenta a produção de leite. E eu acho que tudo é muito individual, mas assim, com as mães que eu trabalho e os bebês que estão internados, não é? Quando essa mãe vai para casa, é o horário de ela fazer uma massagem ali no peito, tomar um banho, e ela precisa dormir, relaxar, né? Mas a maior produção de leite é durante a madrugada, não é? Mas será que é fisiológico essa mãe ficar estimulando a mama na madrugada? Uma mãe que ficou o dia inteiro no hospital? Então, eu acho que a gente tem que... E o próprio organismo da mulher também vai mostrando isso, não é? Que ela precisa descansar também. Não é para poder cuidar do bebê. Esse teu exemplo eu achei o máximo da máscara. É isso mesmo. Não tem como, né? A gente precisa cuidar da mãe também, né? Porque essa mãe faz parte ali. Não tem como só olhar para o bebê. É muito importante. Que bom. Escutar a mãe, né? Escutar a mãe e às vezes perceber, porque às vezes a mãe não consegue nem falar ainda o que ela está sentindo, o que ela está achando, né? Sim. Isso eu falo muito, Cláudia, que muitas vezes aquela mãe está tão exausta, tão cansada, a mãe, o pai, aquela família, que eles não conseguem nomear o que eles estão sentindo. Exatamente. E muitas vezes quem vai fazer essa ponte somos nós. Exatamente. Escutando essa família, acolhendo, e daí dando condições para que eles nomeiem o sofrimento deles. Né? Ô, Cláudia, vamos conversar. A hora voou, eu nem percebi. Vamos lá. E as perguntas aí? Vamos conversar um pouquinho. Eu acho que sobre as questões, Cláudia, do pós-alta, né? Esse bebê no pós-alta que, para manter, porque a gente sabe que começar um aleitamento materno é difícil, mas às vezes a gente consegue, mas a manutenção também
não é tão simples, porque se a gente não tiver uma sucção efetiva, quando a questão mecânica da sucção fica mais forte, a gente pode ter um desmame precoce, né? Então, acho que a gente podia conversar um pouquinho sobre isso. Então, eu acho que aí vem aquela questão, né, do que está acontecendo com o bebê também a nível intraoral, não é? Eu acho que o fonoaudiólogo é o profissional que precisa, com certeza, avaliar alguma possível disfunção ou imaturidade para poder trabalhar especificamente, não é? Sim. Ah, então, eu acho que quando a gente pensa no aleitamento materno, a gente relaciona o aleitamento materno com o padrão ouro, né? É o gold standard, o melhor que pode acontecer com esse bebê, né? Uhum. Mas esse melhor, ele envolve o quê? Ele exige uma total competência desse bebê, né? Então ele precisa ter um mínimo de pressão necessário, ele pode de repente não ter todo o necessário, mas existem possíveis adaptações iniciais, como uma mãe que tem, por exemplo, um fluxo bom de leite, não é? Uhum. Então tem várias questões que podem ajudar o bebê inicialmente e que de repente esse bebê não vai direto para um desmame, né? Sim. Agora, num desses estudos que a gente realizou, a gente viu que tem várias questões que ficam muito evidentes no prematuro, não é? E uma delas é a questão do próprio ritmo, né? Que não dá para a gente ficar falando muito aqui, mas essa questão do próprio sono do bebê, sono e atividade global, que isso está ligado à maturidade neurológica do bebê, né? Então, o bebê e as mães muitas vezes falam, ele fica no peito um pouquinho porque ele cansa, né? Aí eu sempre brinco assim, o que aconteceu que você acha que ele se cansou? Que muitas vezes o bebê não se cansou nada. Ele simplesmente adormeceu, porque ele não consegue ficar muito tempo em alerta. Ele é um bebê imaturo, né? Sim. Então isso acontece com muita frequência. Então essa mãe, ela precisa ser muito orientada, não é? A despertar esse bebê. Porque eu brinco, falo, tá no peito é para mamar. Aí depois ele vai adormecer no finalzinho. Mas ele não pode ficar. Ai, não, mas ele já fica 40 minutos no peito. Não fica. Porque é impossível ele conseguir ter pressão, ritmo, 40 minutos. Então é o bebê que. Nós estamos criando um bebê aí que não existe. Então, esse bebê ele vai ter que manter, né, determinadas pressões. Então, hoje a gente sabe muito bem das pressões positiva e negativa, não é? Às vezes o bebê, inicialmente, ele pode ter só a pressão positiva, que é só o amassamento, não é? E não só por freno lingual, por toda essa questão de imaturidade do bebê, né? Imaturidade em si, refluxo. Ele pode ter, que a gente vê muito, retração de língua, né? Muita instabilidade de mandíbula, que é frequente no prematuro, tremores, travamentos. Por quê? Porque essa base, ela é totalmente instável ainda. Né? E no prematuro isso é totalmente observável. Né? A língua, ela não está totalmente conectada ainda com a mandíbula, então nem sempre está com aquele movimento, né? Língua com mandíbula, não é? A gente pode observar também, como eu falei, o pouco canulamento de língua, ou acanulamento, a elevação das bordas, não é? A gente pode observar questões sensoriais importantes, não é? Sim. E aí eu volto a falar o que a gente começou só a falar do canguru, né? Que o canguru, o bebê ele não nasceu e depois ele não vai para casa, independente se ficou no hospital muito tempo ou não, esse canguru tem que continuar, né? Então o bebê, o quanto a mãe puder deixar esse bebê no pele a pele, né? Ou pelo menos contido nela, não é? Isso tudo é muito importante para esse sensorial, mas qual que é a posição, não é? Que esse bebê está. Então, tudo isso a gente vai ter que estar explicando para a mãe, porque não é só o trabalho terapêutico que a gente faz, porque depois do trabalho terapêutico, a mãe deixa o bebê todo esborrachado, largadinho lá no grupo, né? Quer dizer, foi para baixo. Então, essa mãe ela tem que entender os sinaizinhos do bebê e o porquê de cada posicionamento.
que vai favorecer depois, não é? Inclusive as habilidades de anteriorização de língua, mais para frente de vedamento labial. E algo, né, gente, que é básico, que é a respiração nasal, que precisa permanecer, Isso. não é? E daí, essa forma que você vai falando é muito bonita, porque a gente vê esse sistema estomatognático tá dentro de um sistema, né, Cláudia? Então, ele está conectado, o nosso corpo é uma cadeia muscular. Não tem nada solto, separado. Então, às vezes, as pessoas perguntam para mim: tem um exercício de língua? Tem um exercício de bochecha? Eu falo, gente, não é tão simples assim. É muito mais complexo e mais amplo. Então, a gente precisa estar atento a tudo isso e já pensou, porque depois da amamentação vai vir a introdução alimentar, que também vai precisar de todos esses processos mais maduros ainda, mais competentes ainda, para poder dar conta de tudo. Então, é por isso que eu falo, quando a gente vai trabalhar as questões de alimentação, a gente não pode pensar só nas técnicas de MO. A gente tem que pensar no todo da criança. Eu acho que o profissional que realmente se interessa pela área de bebês, ele precisa mesmo, aos poucos, desenvolver uma formação ampla, não é? Sim. Porque existem questões que são do desenvolvimento global do bebê, não é? Existem questões que estão relacionadas com a imaturidade cerebral, não é? Existem questões que são mais ambientais, não é? Sim. E existem questões que são mesmo da própria anatomia do bebê e que a gente precisa visualizar, não é? Isso. Claro. Então, a gente precisa cada vez mais, acho que, ampliar o olhar, não é? Ao mesmo tempo de a gente ter que trabalhar de maneira específica, a gente também precisa ampliar esse olhar, não é? Porque a gente trabalha com desenvolvimento. E esse bebê, hoje ele tem 1 mês, amanhã ele tem 5, ele tem 6, e assim vai, né? Sim, exatamente. Nossa, Cláudia, a hora voou e nós estamos chegando ao fim. Não estou nem olhando, não é possível. Peraí, não tem nenhuma. Ah, eu não sei, mas veja se tem alguma pergunta das pessoas. Vamos, olha, tem algumas perguntas. Tem alguém que perguntou sobre bico de silicone, né? Se você costuma indicar o bico de silicone para bico plano e invertido. Essa é uma pergunta que tem aparecido em todas as lives, sabe, Cláudia? Então vamos lá. Olha, eu vou deixar você que perguntou e todo mundo que também quer saber e não perguntou, né? E eu tive a grande sorte de trabalhar em equipes até hoje, e são mais de 34 anos trabalhando, equipes que foram flexíveis, tá? Eu acho que equipe flexível junto com o meu caráter investigador, tá? Porque eu brinco que hoje eu sou mais advogada dos bebês do que fonoaudióloga. Eu quero lutar o melhor possível para eles, né? Tá. Então, eu acho que existem muitas condições. Eu não acho que seja só bico plano e que a gente pode precisar do bico de silicone, tá? Só que eu nunca vou começar com bico de silicone simplesmente porque a mãe tem um bico plano. Porque ela pode ter uma mama mais molinha e esse bebê conseguir captar sensorialmente o bico bem na parte anterior e iniciar a sucção. Por isso que eu vou ter que analisar o que acontece com o bebê. Sim. Porque às vezes tem bebê que você nem... Olha, há pouco tempo eu tive um caso extremamente interessante e que a gente utilizou o bico de silicone, sabe por quê? Porque o bebê, na hora que ele ia para o peito, a mãe tinha tanto leite que não dava tempo de ele iniciar a sucção. Ele já se desorganizava. Então, a gente precisou trabalhar com extração de leite inicialmente. Colocamos o bico de silicone, porque aí ele tinha o estímulo do bico antes do leite na cavidade oral. E aí ele começou a responder no seio materno. Então, e os bebês, às vezes, têm sim bebês com micrognatia,
pode Cláudia, não conseguir. Acabamos já o horário? temos que falta 25 segundos. Nós Deus, precisamos despedir, querida. mas tem muita coisa que pode interferir e que a gente pode precisar avaliar o bico de silicone. Eu não peço o bico. Eu sempre tenho algum kit de material para avaliar antes de qualquer coisa de a mãe ter que comprar o bico. Mesmo nos hospitais públicos também.